Ano novo chegando, e aí, qual é a sua promessa para 2023? Com esse desejo de que as coisas sejam diferentes, com esse desejo de mudança, que é um sentimento normal para uma época tão bonita como essa, né? Época de mudança, época de novas energias, época de novos projetos, de novas propostas. Então eu estava dando uma olhada na lista de promessas que a gente sempre faz ao longo de uma passagem de ano, e a campeã na lista de promessas para o ano que se inicia é sempre o emagrecimento e a perda de peso. É que está no topo do desejo de todas as pessoas. Por acaso é esse o seu desejo? É esta a sua proposta e a sua promessa para 2023? Então vamos lá. Como nós podemos fazer isso? O que é possível ser feito para que você chegue ao final de 2023 com a sua promessa de emagrecimento e de perda de peso realmente efetivada? É possível? Sim, é possível. Com pequenas medidas, com pequenas mudanças diárias, você pode sim chegar ao final de 2023 com o peso que você deseja, com o peso que você almeja. Por acaso, na sua lista de final de ano de 2022, o emagrecimento era uma das suas promessas? Você conseguiu estar hoje aqui para mais uma virada de ano com o seu objetivo cumprido? Se isso aconteceu, parabéns para você. Mas se não tiver acontecido, o que você pode fazer para tornar essa mudança efetiva na sua vida, melhorar a sua qualidade de vida, a sua autoestima e principalmente a sua saúde? Vamos lá? Essa é uma medida extremamente simples, porque quando a gente se compromete a mudanças muito grandes ou muito mirabolantes, a chance de nós nos auto-sabotarmos e deixarmos a medida de lado e desistirmos do nosso projeto ou da nossa proposta ou da nossa promessa ao longo de um ano é muito simples. Então aqui eu estou trazendo para vocês uma medida que é realmente de muito fácil execução e que todos vocês podem fazer ao longo de um ano. São medidas muito simples e que vai dar um excelente resultado. O maior vilão do nosso ganho de peso são os carboidratos. Então, o que a gente pode fazer para favorecer um emagrecimento efetivo? Começar a cortar ou reduzir os carboidratos da nossa ingestão alimentar. E dentre os carboidratos, o maior vilão é o açúcar. Então, quando eu sugiro para o meu paciente retirar o açúcar da sua vida, ele fala: doutora, mas é só uma colherzinha de açúcar ao longo do dia. Então, vamos lá. Nós estamos falando de 365 dias ao longo de um ano. Se você ingere uma colher de açúcar por dia, e se você se compromete a tirar o açúcar da sua vida, ao longo de um ano você terá emagrecido 2,6 kg. E isso é um excelente resultado para uma medida que é muito simples de ser seguida, que é somente retirar uma colherzinha de açúcar ao longo de 365 dias. Mas não para por aí. Vamos para a segunda medida, que é extremamente fácil de ser atingida. Um outro carboidrato que é muito comum na ingestão de todos nós e que é um dos grandes responsáveis pelo aumento do peso é o nosso adorável pãozinho. Então, o que a gente pode fazer? Se você come um pão por dia, meu paciente vira para mim e fala: doutora, mas é só um pãozinho por dia. Então, vamos lá. Eu não vou dizer para você tirar o pão, como eu disse para você tirar o açúcar. Eu estou sugerindo somente você cortar o pão ao meio. Então, se você come um pão por dia e você se compromete a comer somente meio pão por dia ao longo de 365 dias, ao final de um ano você terá emagrecido 3,6 quilos. Então, se a gente associa a colherzinha de açúcar que eu tirei ao longo de 365 dias e passo a comer somente meio pão por dia, ao longo de um ano eu terei emagrecido quase 6 quilos. Mas nós temos também uma outra medida super fácil que vai completar o nosso processo de emagrecimento e que pode nos fazer emagrecer ao longo de um ano entre 10 a 12 quilos. Mas qual seria essa terceira medida? O arroz é o terceiro carboidrato dentro da minha avaliação e dentro do meu entendimento
que é um dos maiores responsáveis pelo ganho de peso, faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa cultura e a grande maioria das pessoas comem arroz. O que eu percebo que é comum? Meus pacientes chegam aqui, doutora, eu como 4 colherzinhas de sopa de arroz por dia. Vamos lá? Mais uma vez, não vou sugerir cortar o arroz. Se você cortar o arroz, o resultado vai ser infinitamente melhor. Mas eu vou sugerir você cortar de 4 colheres por dia para 2 colherzinhas de sopa por dia. Se você fizer isso ao longo de 365 dias, você terá emagrecido quase 4 quilos ao longo de um ano. Então, se você associa os 6 quilos da retirada do açúcar e da redução do pão a você reduzir 2 colheres de arroz por dia, você terá emagrecido entre 10 a 12 quilos ao longo de um ano. São medidas extremamente simples que qualquer um com muito boa vontade e com muito desejo de emagrecer pode sim seguir essas medidas extremamente fáceis, rápidas e tranquilas de serem seguidas, e ao longo de um ano, ao final de 2023, nós vamos voltar aqui para você me dizer qual foi o seu emagrecimento ao longo de todo o ano. Se você se comprometer a ter outras medidas e mudanças de comportamento, dentre eles a retirada de alguns alimentos, eu posso dizer que o seu resultado vai ser extremamente efetivo. Como, por exemplo, ao invés de cortar o pão pelo meio, eu vou tirar o pão, substituir por um outro carboidrato numa quantidade menor. Ao invés de reduzir a quantidade de arroz para 2 colheres, eu vou retirar o arroz. Então, se você pensa somente no açúcar, no pão e no arroz, eu te garanto, ao final de 2023, você vai estar no mínimo 10 a 12 quilos mais magro do que você se propôs. E isso vai te dar um sentimento de poder, de confiança e de realização dos seus projetos que, particularmente na minha avaliação, não tem preço. Faça isso e me conte ao final de 2023 como foi a sua promessa e como foi o resultado da sua promessa ao longo de medidas extremamente simples como essas que eu estou te orientando aqui. Que Deus, na sua infinita bondade, cuide de cada um de nós, que nos conceda muita luz, muitas bênçãos, muita saúde, muito amor e muita prosperidade nas nossas vidas. Este é o meu desejo de coração para todos vocês. Feliz vida nova, feliz ano novo.